Olá, querido amigo, olá, querida irmã em Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade com o nosso estudo Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 19, que tem por título O Dom de Profecia. Hoje nós vamos entender de maneira mais objetiva e mais clara e reduzida sobre esse dom tão maravilhoso que Deus tem confiado a muitas pessoas. Mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos. Neste momento, Camila fará uma oração para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Santo e poderoso Deus, grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo. Te agradecemos, Senhor, porque durante esses dias temos aprendido de Ti e o Senhor tem nos clareado, Senhor, a mente. Seja com os nossos ouvintes, que cada um, Senhor, seja motivado a estudar mais a Tua Palavra e Te buscar, pois Te buscando encontraremos a vida eterna. Seja conosco, nos batiza com Teu Espírito Santo, nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então aqui diz assim: antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio, mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Então, como a gente viu aqui, os profetas eles são porta-vozes de Deus. Eles ouvem de Deus e transmitem ao povo, diferentemente do sacerdote. O sacerdote ouvia do povo, né? O povo ia até o sacerdote e o sacerdote ouvia e levava para Deus. O profeta ele ouve de Deus e transmite para o povo aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o próprio Cristo nos alertou também que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que enganaria a muitos. Falsos cristos, falsos profetas enganando através de sinais e prodígios. E o interessante é que esses falsos profetas, eles vêm operando grandes milagres e prodígios. Então, como saber se o profeta está falando de maneira correta, de maneira verdadeira ou de maneira falsa? Porque em meio a tantos milagres e curas, muitas pessoas acreditam, não, ele curou, ele fez isso, então ele é um verdadeiro profeta. Mas, queridos, em meio a tudo isso, em meio a milagres, em meio a curas, nós precisamos saber se um profeta é verdadeiro ou falso. E para saber se um profeta é verdadeiro ou falso, vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, o segredo devemos provar se esse espírito, se esses profetas procedem de Deus, porque muitos falsos cristos, muitos falsos profetas têm surgido no meio de vós. E para a gente saber se o profeta é verdadeiro, devemos provar eles. Mas provar de que maneira? Sabendo as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia. E quais são elas? Quais as características de um profeta verdadeiro apontado pelas Escrituras Sagradas? Porque o profeta, ele tem que estar de acordo com a Bíblia. E a Bíblia nos mostra as características de um servo de Deus fiel, de um profeta verdadeiro. E nós vamos agora ler essas características. A primeira delas, nós vamos encontrar aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então,
A primeira característica do profeta é que ele tem que aceitar que Jesus encarnou, que se fez carne, habitou entre os homens e que Cristo é o próprio Deus, do Deus encarnado, e que morreu e ressuscitou para salvar ao povo, salvar os seus eleitos, salvar a todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. E que Cristo passará toda a eternidade com o corpo ferido, né, com as marcas dos nossos pecados, infelizmente. Então, a primeira característica do profeta verdadeiro ele aceita que Cristo se fez carne, que o Filho de Deus veio a este mundo, morreu e ressuscitou para salvar a humanidade. Segunda característica, Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então a segunda característica de um profeta verdadeiro, ele manifesta os frutos em sua vida. Agora, que fruto? O Cristo disse, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a segunda característica do profeta ele dá os frutos em obediência a Deus. O fruto dele tem que estar alicerçado na vontade de Deus, né? Então, e a terceira característica de um profeta verdadeiro, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenha temor dele. Então a gente vê aí que para o profeta ser verdadeiro tem que cumprir-se as suas predições. Então, se o profeta fala e não se cumpre, ele é um falso profeta. Agora vamos lá, no mundo de hoje, o inimigo tem trabalhado de maneira mais ampla. Então vamos lá que o profeta hoje aceita as características, vamos ver que o profeta aceita a encarnação de Jesus, que manifesta os frutos de um bom cristão e que suas predições se cumpram. Então ele é um verdadeiro profeta? Existe a última característica, que é a principal, uma das principais, que é essa que nós vamos ler agora. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem, desta maneira jamais verão a alva. Então, a quarta característica do profeta verdadeiro, ele vive em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus.
Se esse profeta, ele aceita a encarnação de Jesus, dá os frutos de bom cristão, suas predições se cumprem, mas ele rejeita a lei de Deus, ele é um falso profeta. E hoje o que mais vemos é realmente isso. Pessoas aí, líderes religiosos, que aparentam bons cristãos, aparentam pessoas que falam e as coisas se cumprem, mas quando você fala da lei de Deus, ele rejeita e joga por terra. Lembra do estudo anterior que viria um poder que mudaria os tempos e a lei pisaria na verdade? Então existem muitos falsos profetas aí sendo instrumento de Satanás. Opera milagres e prodígios, fala como bom cristão, pele de cordeiro, mas por dentro são lobos roubadores. Eles não aceitam a lei de Deus, rejeitam a lei do caráter de Deus, que é a lei da moralidade, a lei moral de Deus. Ou seja, eles não aceitam os 10 mandamentos. Dizem que foi abolido. E nós vimos no estudo que não, que a lei é eterna, que o próprio Cristo guardou a lei. Os apóstolos, todos guardaram. Então, queridos, a quinta característica de um profeta verdadeiro. Daniel capítulo 10, versículos 7 a 10. Daniel 10, do 7 ao 10. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande tremor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Aqui diz assim: suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Nota: somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características acima citadas. Então, o verdadeiro profeta, ele produz, ele tem essas características para ser um verdadeiro profeta. Então, a quinta característica, como Camila leu aí, o profeta perde suas forças, fica sem sentido, em um estado de êxtase. Ele perde totalmente até a sua respiração. Ele não morre, mas ele não respira. Ele fica tremendamente sem forças, recebendo a revelação. Quando ele acaba a revelação, ele volta ao normal. Então essas são as características de um verdadeiro profeta baseado na Bíblia. Veja que o que a gente está ensinando para você é Bíblia. Não sou eu, é Bíblia. Então você não pode contender com a palavra de Deus. Você tem que aceitar a palavra de Deus. Continuando. Que mulheres tiveram dom de profecia na Bíblia? Êxodo 15, 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então a gente vê que mulheres também tiveram dons proféticos na Bíblia. A primeira que a gente vê aí na Bíblia é Miriam. A segunda está em Juízes 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. A gente também vê aí em Lucas, capítulo 2, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. E agora nós vamos ver também em Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então a Bíblia mostra que os dons proféticos, não só no Novo Testamento, mas no Velho também existiam mulheres que eram profetas, que recebiam as orientações de Deus e passavam para o povo. A gente viu Miriam, Débora, Ana e as 4 filhas de Filipe. E continuando aqui, que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Qual é a igreja verdadeira que tem o verdadeiro dom de profecia? Está na Bíblia. Vamos para a Bíblia? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. 19, 10.
Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, que igreja teria o verdadeiro dom de profecia nos últimos dias? Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Lembra que Isaías, nós lemos aqui, Isaías quando diz: se eles não falarem, Isaías 8, 19 e 20, se eles não falarem de acordo com a lei, jamais verão a alva. Ou seja, então os verdadeiros profetas, ele tem que estar de acordo com a lei. E a igreja que tem realmente o dom de profecia é a que segue os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então essa igreja que obedece os mandamentos e tem a fé alicerçada em Cristo, na graça de Cristo, ela realmente tem o verdadeiro dom de profecia. Você consegue enxergar essa igreja? Assiste os nossos estudos do 1 até o último e você verá as características de uma igreja alicerçada na Bíblia, nos mandamentos de Deus e com a fé em Jesus, na graça de Cristo. Amém? Vamos continuar. Por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia se manifestou através do ministério de Ellen White? Vamos lá. Seus ensinos são fundamentados na Bíblia, ela exalta a pessoa de Cristo. Olhe como é os ensinamentos de Ellen White, porque nós aceitamos. Os seus ensinamentos são fundamentados na Bíblia, ele exalta a pessoa de Cristo, o cumprimento de suas profecias, os frutos positivos em sua vida. Os adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus. É por isso que nós aceitamos que Ellen White recebeu o dom de profecia. E Camila vai ler a história dela já um pedaço para você ver. Primeiro vamos só finalizar essa parte aqui. Qual é a nossa segurança nos últimos dias? 2 Crônica 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. Então, qual é a nossa segurança nos dias finais? Crer no verdadeiro dom de profecia, assim estaremos seguros. E nós acreditamos que Ellen White recebeu esse dom de profecia porque, como aqui diz, seus ensinamentos são baseados exclusivamente na Bíblia. Ou seja, os seus livros apontam para a Bíblia como única regra de fé e salvação e para Jesus como único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, ela exalta a graça de Cristo, exalta a palavra de Deus. É por isso que nós cremos. E Camila vai ler um pedaço aí da história dela. Preste atenção. Ellen Gold Harmon nasceu em 26 de novembro de 1827 nos Estados Unidos. Aos 9 anos, ela foi atingida por uma pedra jogada por uma colega de escola, acidente este que quase lhe custou a vida. Durante 3 semanas permaneceu inconsciente e finalmente teve que abandonar os estudos. Aos 12 anos de idade foi batizada juntamente com vários familiares em uma igreja metodista. Depois de assistir às várias reuniões adventistas em Portland, em 1842, aceitou plenamente os ensinamentos apresentados e por isso foi desligada da igreja metodista. Em dezembro de 1844, teve sua primeira visão, na qual contemplou a jornada do povo adventista rumo à cidade de Deus. Casou-se com o jovem pregador Tiago White, tornando-se assim Ellen Gold White. Dessa união nasceram 4 filhos. Tiago White faleceu em 1881. O casal White aceitou a verdade do sábado depois de estudarem um livro intitulado O Sábado do Sétimo Dia, um sinal perpétuo. Logo a seguir, em abril de 1847, ela teve uma visão na qual aparecia a lei de Deus como uma luz incidindo sobre o 4º mandamento. Ellen White foi submetida a vários testes bíblicos sobre a autenticidade de um profeta
e foi aprovada em todos eles. Viveu e ensinou de acordo com a palavra de Deus. Seus escritos estimulam a obediência aos 10 mandamentos e nos orientam a compreender melhor a Bíblia. Ela sempre confessou que Jesus Cristo veio em carne. Também foi aprovada em testes físicos. Durante as visões, perdia a força natural e recebia força sobrenatural. Mantinha os olhos abertos e não respirava. Em certa ocasião, ela segurou uma Bíblia de 8 quilos por meia hora, com o braço estendido à altura do ombro. Ellen White viveu 88 anos, recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas. Ocupa o 4º lugar entre os autores mais traduzidos do mundo, tendo seus escritos divulgados em mais de 150 idiomas. Suas obras mais conhecidas são Vida de Jesus, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Embora não tivesse alto nível de escolaridade, era estudiosa e escreveu com autoridade seus diversos temas: religião, ciências, histórias, oratória, música, educação, psicologia, administração, namoro, casamento, saúde, nutrição, profecias, entre outros. Seu único propósito foi levar o leitor a sentir profundo amor por Cristo, compreender sua palavra e ajudá-lo a viver em santificação. Ela escreveu: tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 17. O Senhor deu uma luz menor, seus escritos, para guiar homens e mulheres à luz maior, a Bíblia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônica 20:20. Então essa é a história de Ellen White. É por isso que nós acreditamos, nós já lemos vários livros dela e amamos os seus escritos porque nos leva de volta à Bíblia. E a gente passa a sentir uma vontade de orar mais, de estudar mais, de buscar mais e de ter uma compreensão mais ampla, uma visão mais clara. E a Bíblia é a única regra de fé e salvação do cristão. Ela deixa bem claro isso. Ela não diz, abandone a Bíblia e leia os meus livros, de maneira nenhuma. Leiam a Bíblia. A Bíblia é o livro de fé, de regra e fé e salvação do cristão. Então nós temos a Bíblia como a única regra de fé e salvação. Os escritos de Ellen White são os escritos inspiradores que nos levam de volta a meditar nas Escrituras. Então os verdadeiros profetas, eles nos levam para Cristo, para a palavra de Deus. Então por isso que nós acreditamos. Vamos fazer uma recapitulação? Nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos. A igreja adventista aceita o dom manifestado através de Ellen White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Então, queridos, esses são os dons de profecia que existem na Bíblia. A gente vê hoje inúmeros falsos profetas que rejeitam os mandamentos de Deus, que rejeitam a lei de Deus, que ensina que o crente pode viver da maneira que quiser, que as pessoas podem viver da maneira que quiser. E não é bem assim. Assistam esses estudos e você vai ver como o cristão deve se comportar diante do mundo e qual a postura verdadeira do seguidor de Cristo e qual deve ser a sua regra de fé e salvação e como deve ser a sua vida alicerçada em Cristo, na sua palavra, nos mandamentos de Deus. Então, queridos, vamos fazer um compromisso de fé. Creio que estamos vivendo nos últimos dias. Aceito o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desejo ler os livros escritos por Ellen White. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo conhecimento que o Senhor revelou ao teu povo. Obrigado, Senhor, por estas revelações dentro da Bíblia. A Bíblia, a tua palavra, é a única regra de fé e salvação do cristão das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tamanha revelação. Abençoa os nossos amigos ouvintes, que eles venham entender esse estudo, esse tema, e que eles venham aceitar a tua palavra. Pai querido,
Obrigado também porque o Senhor usou uma mulher chamada Ellen White e ela traz revelações tremendas através dos escritos dela, coisas que ela profetizou sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, e aconteceu. Ela profetizou sobre as torres gêmeas que seriam destruídas, e aconteceu. Ela profetizou, ó Deus, sobre muitas coisas que aconteceriam nos últimos dias, e tem acontecido. Por isso nós acreditamos, porque ela teve a vida alicerçada nas Escrituras, na Tua Palavra, em Cristo e na Tua lei, Senhor. Obrigado, Senhor, por revelações tão maravilhosas. Abençoa o nosso dia, a nossa tarde e a nossa noite, e nos conceda um feliz sábado na Tua presença. Abençoa os nossos amigos ouvintes. Essas bênçãos te oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida irmã, Deus abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.